O governador Ibanez Rocha fez hoje o lançamento do programa SOS-DF em Ceilândia. Ele também anunciou os nomes dos novos administradores das regiões administrativas. Ibanez deu prazo de 100 dias para que eles comecem a mudar a realidade da população. O governador também anunciou a criação de 3 novas regiões administrativas, totalizando agora 34 RAs. O governador foi recebido com euforia pela população de Ceilândia. O lançamento do programa SOS-DF foi justamente ao lado de uma unidade de pronto atendimento. Caminhões, tratores e outras máquinas foram estacionados ao redor da região. O SOS-DF é um pacotão de medidas consideradas de impacto imediato pelo governo do Distrito Federal. Inclui ações na área da saúde, segurança e rural. Ibanez disse ainda que vai colocar todo esse maquinário para melhorar as ruas da capital. Entre as medidas anunciadas estão a contratação de profissionais da saúde, a reabertura de delegacias e a reforma de escolas antes do início do ano letivo. Trabalhando de forma ativa, conduzindo o processo de melhoria da vida das pessoas. Essa é a política que eu quero fazer, voltada para quem mais precisa. O governador nomeou ainda 31 administradores regionais e deu um prazo de 100 dias para o time entregar resultados para a população. Entre os nomeados está o delegado Fernando Fernandes, escolhido para ser o novo administrador de Ceilândia. A nossa delegacia, 19ª DP, que atende Penorte, Sol Nascente, já reabrirá as portas 24 horas por dia, o que já é assim, uma grande vitória para a população, que durante quase 3 anos teve as portas daquela delegacia fechada à noite e aos finais de semana por falta de gestão e por falta de vontade política. Uma novidade foi a criação de 3 novas regiões administrativas: Arapuanga, em Planaltina, Arniqueiras, em Águas Claras, e o Sol Nascente e o Pôr do Sol, em Ceilândia. A sociedade precisa ter a oportunidade de se manifestar e dizer o que ela realmente quer. E a criação de uma administração, ela vai facilitar essa comunicação. Entre as autoridades presentes, a deputada federal Flávia Arruda. Que seja um ano de muito trabalho, coisas boas. Esse lançamento desse projeto aqui do governador traz à população uma nova esperança de que as coisas voltem a funcionar, de que a cidade volte a crescer, e é para isso que eu estou aqui. Começa hoje o prazo para a indicação dos créditos do Nota Legal. Os contribuintes têm até o fim do mês para escolher se preferem desconto no IPVA ou no IPTU. Vale usar o crédito acumulado até outubro de 2018. Quem não tem carro ou imóvel próprios pode pedir o depósito em dinheiro, mas só a partir de maio. O site para a indicação dos créditos é o notalegal.df.gov.br. Lembrando que o contribuinte não pode ter qualquer débito com o GDF. O DF tem 1.018.000 CPFs cadastrados no programa. No ano passado, mais de 360 mil usuários indicaram abatimentos. E olha só que absurdo, uma autoescola daqui da capital fechou as portas levando o dinheiro de todos os alunos. Alguns deles pagaram para fazer os cursos teóricos e práticos, mas não tiveram nem a primeira aula. Veja. Tudo o que a Ana Luísa queria era tirar a carteira de motorista. Para isso, pesquisou várias autoescolas até achar o preço que caberia no bolso. Decidiu ficar com a Podium no CONIC. Mas, junto com o começo das aulas teóricas em julho, veio também uma série de problemas. A gente teve problema desde o começo com as aulas teóricas, práticas, simulador, tudo tinha problema. Não dava para marcar as aulas. Aí eles fazem, não, é porque a gente não pagou a autoescola. É um problema atrás do outro, além do psicológico que a gente, sim, foi fazer a prova, aí desmarca a prova um dia antes, então a gente prepara o psicológico para fazer a prova, tudo isso, é muito complicado. Ana Luísa não passou no primeiro teste. Quando foi fazer a segunda prova, uma surpresa. A autoescola disse que perdeu o processo dela. Resultado, a estudante teve que pagar por mais aulas, dar entrada em nova documentação e teve que desembolsar R$500 a mais por causa da desorganização da autoescola. Antes deles fecharem de vez, os próprios funcionários falaram que ele estava devendo para eles mais de 2 meses sem pagar e que ele tinha sumido.
e que não tinha mais jeito e que eles iam ter que fechar. Porque eu fui lá atrás, fiquei correndo, mas não teve jeito, não tive restituição de nada. Apesar da desorganização, a estudante finalmente conseguiu tirar a habilitação, mas não foi o que aconteceu com o Samuel. Isso porque a mesma autoescola faliu bem no meio do processo. A informação foi dada pelo Detran no último dia 20. O Sushi Man nem chegou a fazer as aulas práticas de direção, mas desembolsou R$ 2.200. Para não tirar a carteira, né? Para no final eles não prestarem nenhum tipo de nada, não me esclareceram nada, não me falaram nada. Simplesmente abriram falência e não me informaram. Tentamos fazer contato com a autoescola. Ligamos 2 vezes em 2 números, mas ninguém atendeu. No momento, este telefone está programado para não receber chamadas. Já que nós tentamos pelo telefonema e ninguém nos atendeu, resolvemos vir até aqui no CONIC. E olha só o que encontramos. A porta foi danificada, não há ninguém lá dentro. E a informação que recebemos aqui é que eles simplesmente abandonaram e destruíram tudo que tinha lá dentro também, hein? Este especialista esclarece o que o consumidor que se sentir lesado pode fazer. Precisa buscar um advogado com urgência. Esse advogado tem que entrar com uma ação judicial contra a empresa, inicialmente, contra a autoescola, e ainda que essa citação não seja feita mais no local físico, porque a empresa não está funcionando mais lá, vai ser feita através de edital. Enfim, existem mecanismos jurídicos previstos na legislação para que o advogado possa fazer essa citação. Feita a citação, o processo corre. Se a empresa, porventura, não tiver bens a pagar ou ressarcir as pessoas, isso pode eventualmente ser direcionado para as pessoas físicas dos sócios. Um homem morreu afogado no Lago Paranoá, na altura da ponte JK, na manhã de hoje. Ele estava no local com um primo e desapareceu por volta das 9h30 da manhã. Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Meia hora depois, eles acharam o rapaz. Os militares fizeram um resgate e tentaram reanimá-lo, mas a morte foi confirmada pouco antes das 11 horas. Jouvimar Dias era estudante de administração e funcionário de um canil de Taguatinga. De acordo com o primo que estava com ele, o rapaz sabia nadar. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas do afogamento. Foi preso o homem flagrado por câmeras de segurança agredindo a companheira dentro do elevador de um prédio de Valparaíso de Goiás. A mulher não denunciou o marido, mas o inquérito foi aberto depois que as imagens foram divulgadas pelo síndico do condomínio. A prisão foi na tarde de ontem, depois de depoimento dele à polícia. E eu fui a Valparaíso para acompanhar tudo de perto. Veja aí. Alessandro Ribeiro, de 31 anos, chegou por volta das 3 da tarde para prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher de Valparaíso de Goiás. Depois de 40 minutos, saiu preso preventivamente, acusado de lesão corporal. As imagens do dia 29 de dezembro mostram o homem dentro do elevador com uma lata de cerveja na mão. A porta se abre e quando a mulher entra, é atacada. Ela é puxada pelos cabelos e jogada contra a parede. As agressões continuam com tapas e socos. Alessandro joga a cerveja na mulher e depois amassa a lata no rosto dela. Os dois saem do elevador e ele quebra a porta de um hidrante do condomínio com um chute. Mesmo com a prova da agressão, a vítima disse à delegada que decidiu não denunciar o marido, com quem está casada há 13 anos, porque ele estava bêbado e nunca tinha sido violento antes. Em depoimento, o agressor confirmou a mesma versão e afirmou que não se lembra do que fez. Ele tinha saído do trabalho por volta das 15 horas e ficou bebendo até as 18h30 e chegou em casa por volta das 19 horas. Ficou aguardando a esposa vir, ela não estava no apartamento, aí ele desceu para procurá-la. E aí ele disse que ele não se recorda de nada que ele fez naquele dia. Ela demonstrou que não tinha interesse em noticiar as agressões anteriores, que foram confirmadas por testemunhas. Como ela é dependente financeiramente dele, aparentemente também dependente emocionalmente, a gente achou que seria necessário preservá-la e representar pela prisão preventiva dele. O casal continuou morando no prédio após a agressão. A mulher ameaçou processar o condomínio por ter divulgado o vídeo. O subsíndico disse que vizinhos confirmaram ter ouvido outras brigas dos dois e que decidiu denunciar o caso assim que viu as imagens. Os moradores do próprio condomínio já estão apoiando a gente, entendeu?
Está todo mundo ao nosso lado e a gente espera que isso sirva de exemplo para todos os condomínios ou os moradores que uma mulher não se pode bater, né? Mesmo sem provas, as denúncias de violência doméstica podem ser feitas com sigilo pelo 180 por testemunhas. Por mais que ela não queira denunciar ou não queira se expor, mas é um ato que precisa ser visto, mostrado para que não ocorra de novo. E essa praga da violência contra as mulheres ganha novo capítulo aqui no DF. Mais uma mulher foi parar no hospital depois de ser agredida pelo companheiro. Ana Célia Carvalho, de 40 anos, teve o rosto desfigurado depois de uma sessão de espancamento. O caso aconteceu em Taguatinga, na última quarta-feira, mas foi divulgado apenas agora pela polícia. O homem, que não teve o nome e idade revelados, fugiu depois das agressões. A 17ª Delegacia investiga o caso. A Polícia Civil pede a ajuda da população para encontrar Jean Figueiredo Arraes Silva, de 45 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de alugar carros e depois vendê-los para terceiros. Para praticar o crime, ele usava documentos falsos. De acordo com as investigações, junto com a companheira, Jean Figueiredo alugava os carros nas agências e depois desaparecia com eles. Nesse processo, a dupla passava os carros alugados para outros integrantes da quadrilha, que vendiam para terceiros. Segundo a polícia, esses compradores não sabiam do esquema criminoso. Fernanda Alves e mais um integrante do esquema foram presos dias atrás, mas Jean conseguiu fugir. Diante disso, a Polícia Civil divulgou a foto do homem e pede ajuda da população para colocar o bandido atrás das grades. Ligue no Disque Denúncia, o 197. Jean é considerado o líder da organização. Essa foi a segunda fase da operação chamada Calu. A primeira etapa foi em abril do ano passado, quando outro casal foi preso, Luiz Gustavo Nunes e Gesiana Fernandes. Na época, a mulher estava grávida de 8 meses. Todos os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. Menos de um mês depois de deixar o Palácio do Buriti, o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, deve assumir uma função comissionada no Senado Federal e com um salário maior do que o de governador. A nomeação foi publicada na quarta-feira em uma portaria da casa. Hollenberg é servidor de carreira na função de analista legislativo. Vai assumir um cargo na liderança do partido PSB. Além dos R$ 28.000 de salário bruto, vai receber R$ 5.500 por uma espécie de adicional de chefia. O total passa dos R$ 33.000, R$ 10.000 a mais do que o salário bruto anterior. O ex-governador ainda não tomou posse no Senado e, quando assumir, deve trabalhar ao lado da senadora eleita Leila do Vôlei. O assunto de hoje do comentário de Cláudio Humberto é o adicional de insalubridade que os agentes do Detran recebem. Confira aí. O governador Ibanez Rocha tomou um susto quando o diretor do Detran contou a ele que agentes de trânsito já estão privilegiados com os salários elevados, recebem, vejam só, adicional de insalubridade, porque ficam sujeitos a sol e a chuva, coitadinhos, como se sol e chuva fossem corrosivos. O absurdo é chocante porque, como todos sabemos, os agentes têm sido frequentemente flagrados dentro das viaturas, no bem bom do ar-condicionado, mais interessados nas mensagens de celular do que no trânsito caótico à sua volta. O que o diretor do Detran não contou é que agentes da área administrativa também recebem adicional de insalubridade, tudo para engordar o próprio contra-cheque. O governador Ibanez Rocha vai acabar com essa brincadeira, essa apropriação indébita, que também é inconstitucional, mas também deveria acionar a sua área jurídica para que todo esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. Uma suspeita de bomba no estacionamento de uma grande loja no CIA, às margens da EPA Sul, mobilizou a polícia e assustou quem estava na região. O esquadrão antibombas do BOP foi chamado. Depois de uma varredura, a PM informou que não era uma bomba de verdade. O pacote foi recolhido pela Polícia Civil e passará por perícia. No dia 25 de dezembro, o BOP foi chamado para atender uma ocorrência de suspeita de bomba ao lado da Igreja Santuário Menino Jesus, em Braslândia. O caso ainda está sendo investigado.
Agora vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. Vamos começar o nosso giro pela EPE. A gente vai ver aí a subida para o Colorado. O trânsito um pouquinho carregado, a gente está vendo nesse momento as imagens. E vamos passar para a próxima câmera, então. Seguimos agora para a IPTG, na altura do viaduto Israel Pinheiro. Vamos ver como é que está o trânsito. Tranquila a volta para casa nessa sexta-feira para o Brasiliense, para todo mundo que está circulando. Vamos para a Estrutural agora, ver como é que está o trânsito nesse momento na Estrutural, uma via que sempre fica complicada. Na sexta-feira o trânsito costuma ser um pouquinho mais tranquilo nesse horário. Vamos para EPNB, dar uma olhada nesse trânsito aqui, como é que está a situação. Tranquila também, os motoristas circulam ali na velocidade da via, na ida, na volta para casa. Pessoal, olha só o que aconteceu em Taguatinga. Essa história é muito estranha. 2 pessoas estavam no cemitério durante um velório. O túmulo cedeu e elas caíram na cova vizinha. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Leandro. Boa noite, Lana. Boa noite a todos. Isso mesmo, né? 2 pessoas, sendo uma delas um menor de idade, ficaram feridas depois que um túmulo cedeu durante um enterro no cemitério de Taguatinga, né? O acidente ocorreu quando uma família enterrava a avó de 85 anos. Ao darem as mãos para realizar uma oração, as vítimas pisaram em um túmulo vizinho ao da idosa e caíram no buraco, né? Ambos se machucaram, foi necessário chamar o SAMU para prestar atendimento. No entanto, ao chegar no local, a ambulância ainda ficou atolada. Veja só, o menor de idade não teve ferimentos graves, mas a mulher ficou com o pé inchado e foi liberada aí depois do atendimento do SAMU. Em nota, a administradora do cemitério lamentou o ocorrido e afirmou que vai arcar com os custos médicos dos envolvidos. E a empresa afirmou ainda que investiga a causa do desabamento e que os reparos necessários já estão em andamento. Lana? Que susto, hein, Leandro? Obrigada, viu, pela sua atenção. Parece que os bichos estão à solta mesmo. Hoje à tarde, mais 2 cobras apareceram em Samambaia. Eram 2 jiboias que acabaram sendo resgatadas pela PM em uma chácara na DF-180. Os animais, um macho e uma fêmea, estavam saudáveis e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres. Até ontem, eram 27 bichos resgatados nas áreas urbanas do DF, somente neste ano. Quando capturados, os animais passam por avaliações e profissionais definem se precisam de tratamento especial ou se voltam para a natureza. Se você já marcou aquela viagem de férias e não tem com quem deixar o bicho de estimação, a gente te mostra como escolher um bom hotel exclusivo para os animais. Esse aí que você vai ver na reportagem não tem só aquela estrutura básica de veterinário e higiene, não. É um hotel bom para cachorro. Dá uma olhada. O Bruno viajou para passar o Natal com os parentes. Por isso, procurou um hotel para deixar os animais. Isso mesmo, a Luna e a Sofia ficaram em um hotel para pets. Aqui no hotel eu acredito que eles tenham todo esse cuidado, né? E não tem perigo de ficar sem água, sem comida. Dentro de um hotel para pets, o importante é dar espaço para os animais interagirem. Por aqui, eles aproveitam a nova rotina. Tudo para evitar o estresse da saída de casa. Para dar mais conforto aos animais, eles ficam em áreas de descanso separadas. Os pequenininhos brincam geralmente juntos, os grandes são separados para não ter nenhum problema. A gente tem supervisão veterinária 24 horas, isso conta muito. Mas na hora de procurar um hotel para pets, é preciso ficar atento a alguns critérios. Você precisa ter cuidado com a segurança, você tem que escolher profissionais qualificados e aquele ambiente que você vê que todo funcionário, o proprietário está integrado com aquilo ali e que eles gostem mesmo de animal e que seja um lugar seguro. Com a segurança e saúde dos pets garantidas, agora é só aproveitar a companhia dos animais de estimação. Só alegria agora, só curtir, matar a saudade. A seguir, a gente recebe aqui no estúdio a banda Samba Urgente, que vai levar muito pagode e samba em um show no setor comercial sul. A gente volta já já.